Pessoal, Avaí 1, Atlético 2. Jogo válido pela 13ª rodada dessa famigerada Série B. O jogo foi em Florianópolis, lá no estádio da Ressacada, e o Atlético, olha só, venceu por 2-1 esse jogo. Chegou a estar vencendo até por 2-0, com um gol direito a pelo menos participar do prêmio Puskás. Então, foi um primeiro tempo em que a equipe do Avaí dominou o jogo até os 17, 18 minutos, dominou amplamente o jogo até os 17, 18 minutos. O Avaí, o Atlético só foi acordar lá no 18º minuto, onde pensou, opa, a gente está aqui em Florianópolis, estamos jogando contra a equipe do Avaí, vamos jogar, rapaziada. Aí o Atlético começou a jogar. Mas antes disso, o Avaí meteu bola na trave, o Avaí criou uma ou outra situação de gol, obrigou o Mikael a fazer uma defesa lá, uma rebatida tipo de manchete para fora da área, num chute forte de média distância. Mas o Avaí também parou por aí no primeiro tempo. É uma equipe também bem limitada, consegue ser uma equipe pior que o Atlético, sem dúvida nenhuma, né? Uma equipe bem limitada, mas tem jogadores ali interessantes. O Marquinhos Gabriel é um jogador ali, talvez o cérebro da equipe no meio de campo, um jogador mais veterano, tecnicamente é um jogador diferenciado. E tem o João Lucas, esse sim é um jovem jogador, muito promissor, jogador que batalha bastante em campo e tecnicamente é um bom jogador. Só que não foi suficiente para vencer o Atlético. Primeiro tempo, como eu falei, o Avaí dominou o jogo, acho que chegou a ter até 70% de posse de bola, mas a partir do 18º minuto o Atlético acordou, e não que o Atlético tenha melhorado muito o seu futebol, mas foi o suficiente para ser assim melhor que o Avaí perante a baixa qualidade da equipe do Avaí. Então o Atlético passou a jogar um pouco, e num lance de retomada de bola, quase um contra-ataque, o Atlético com o Lucas Esquivel acabou dando um lançamento, uma assistência, um lançamento pro bem colocado ali no ataque o Luiz Fernando, veloz, jogador veloz, ele recebeu essa bola, continuou em velocidade, limpou a jogada e chutou a bola no único lugar onde a bola poderia passar, que foi no canto direito do goleiro Igor Bom, que aliás de bom não tem tanto assim, não é tão bom assim, mas foi um chute bem preciso do Luiz Fernando, e o Atlético fez 1-0 no primeiro tempo. Então, assim, resumidamente, o Atlético mereceu a vitória no primeiro tempo por 1-0, porque o Avaí dominou até os 18 minutos, depois o Atlético controlou o jogo e, como é uma equipe que tem mais qualidade que o Avaí, não que seja qualidade, mas é uma equipe menos ruim que o Avaí, o Atlético fez 1-0. Também eu não acredito muito nessas coisas, mas dizem que camisa pesa, então o Atlético com camisa, tradição, aí fez esse 1-0 nesse primeiro tempo, virou o primeiro tempo Atlético 1, Avaí 0. Veio o segundo tempo, lógico, o Avaí viria para cima do Atlético com mais intensidade. Só que ainda assim, no início do segundo tempo, quem começou em cima do Avaí foi o Atlético. O Atlético criou até algumas situações ali no início do segundo tempo para fazer o segundo gol. Não fez. Aí o Avaí retomou o controle do jogo e começou a dominar o jogo, ter mais a posse de bola e ir para cima do Atlético. Só que o Avaí, ele tropeçava na bola, ele errava muito. Só ali o mais lúcido no meio de campo, o Marquinhos Gabriel, os outros jogadores não acompanhavam, apenas o João Lucas, que pela lateral ele criava alguma coisa, ele batalhava bastante. Então eram muitas bolas cruzadas, e a defesa do Atlético é uma mãe, né, na questão da bola aérea. Sorte que, como eu falei, o Avaí tropeçava na bola, então nem com isso o Avaí tirou proveito, ou seja, o Avaí teve mais posse de bola também no segundo tempo. Foi uma equipe que criou, que tocou mais a bola, mas ele tropeçava na bola, então facilitava para o Atlético controlar esse jogo. E num lance, como eu falei, um lance de gol Puskás, o Renan Peixoto, que havia acabado de entrar no lugar do Allan Kardec, ele conscientemente
ali na defesa, no campo de defesa do Atlético, ou seja, antes do meio de campo, ele olhou para o gol, viu o goleiro adiantado e fez um golaço. Fez um golaço, um gol digno de pelo menos concorrer ao gol Puskás. Como eu falei, o Renan Peixoto ele tinha acabado de entrar no lugar do Allan Kardec. Agora vamos falar das substituições. Bom, o Atlético ele iniciou o jogo no esquema 4-2-3-1. O meio de campo do Atlético começou ali com o jogador Filipinho, com o Abraham Lincoln improvisado. O Abraham Lincoln ele foi um zagueiro e volante, ali auxiliando o Filipinho na volância, né, na contenção, ele e o Filipinho. Na criação, Juliano e João Cruz. Esse foi o meio de campo inicial do Atlético. E ali na frente, Luiz Fernando e Allan Kardec. Aí na defesa, a defesa com os laterais ali, com o Cauã, o Cauã Medeiros, até esqueci o nome do rapaz, acho que é Cauã Medeiros. E que, aliás, o pouco que ele vem fazendo é o suficiente para deixar no banco os laterais Dudu e Palácios. Então o Cauã está de parabéns pelo pouco que ele vem fazendo, para você ver o nível dos outros dois laterais. E também o Lucas Esquivel na outra lateral e os zagueiros ali, o Beleze e o Léo Pelé, junto com o Abraham Lincoln, que jogou ali um pouquinho mais adiantado na frente da zaga, mais na volância junto com o Filipinho. Lá na frente, Allan Kardec e Luiz Fernando. Como o Avaí tropeçava na bola, essa escalação do Atlético não prejudicou o Atlético. O Atlético até conseguiu criar alguma coisa, mais na fragilidade do Avaí do que mais mérito do Atlético. Mesmo assim, o Atlético mereceu vencer por 1-0 o primeiro tempo. O segundo tempo começaram as substituições. Agora sim vou falar nas substituições. No meio de campo sai o Juliano, entra no lugar dele o Raul. Para mim teria que ter entrado o Zapelli, mas entrou o Raul. Aliás, entrou o Raul no lugar do João Cruz. Saiu primeiro o João Cruz e entrou o Raul, porque o João Cruz tinha cartão amarelo. Então, no lugar do João Cruz, eu particularmente teria colocado o Zapelli, não o Raul, porque o Raul é mais volantão, e o volantão que está numa má fase tremenda. Até hoje não disse por que veio jogar no Atlético. O Juliano continuou em campo mais um pouco, mas depois sai Juliano, daí sim entra o Zapelli. Então o Atlético ficou com um único jogador de criação no meio de campo. O Zapelli, quando entrou, e até o final do jogo, ele pouco tocou na bola. Ele cobrou uma falta até certo ponto perigosa, exigindo uma defesa do goleiro Igor Bom, uma espalmada, para uma bola fora da área do goleiro Igor Bom, jogar essa bola fora da área, numa falta bem cobrada até do Zapelli. Se o goleiro não está esperto e bem colocado, essa bola ia para o gol. E o Zapelli praticamente participou muito pouco do jogo, fez alguns lançamentos até de forma inteligente, que ele é um jogador inteligente, ele é um jogador técnico, mas os companheiros ali no ataque não acompanham, então não chegavam a receber esses lançamentos em melhores condições. Depois saiu o Allan Kardec e entra o Renan Peixoto, que fez esse golaço, e o Atlético continuou, fez o 2-0, continuou controlando o jogo, mas aí veio, como eu falei, a equipe do Avaí tem um jogador diferenciado, que é o Marquinhos Gabriel, que uma das poucas vezes que o Marquinhos Gabriel esteve ali na posição que ele mais gosta de estar, que é próximo da área, no centro ali, próximo da área adversária, ele estava ali, recebeu uma bola, limpou bem a jogada e fez um golaço, deu um chute perfeito, fez um golaço, e beleza, o Avaí fez o 1 ali, né? O único gol do jogo dele, do Avaí, Atlético 2-1. Aí o Avaí, mesmo o Avaí tropeçando na bola, entra no jogo. O jogo já tinha passado da metade do segundo tempo. Aí o Avaí entra no jogo, vai pro abafo em cima do Atlético. Mas como eu falei, o Avaí tropeçando na bola, não construía muita coisa, facilitava esse controle de jogo do Atlético, né? O Atlético controlava bem o jogo devido à baixa qualidade do Avaí, só que ainda assim a defesa do Atlético nas bolas aéreas é um Deus nos acuda.
e o Avaí quase chegou a empate no final do jogo, numa cabeçada ali, numa bola lançada na área. Uma cabeçada passou muito perto do travessão do Mikael, que o Mikael que só tirou com os olhos. Aliás, o Mikael, ele anda tentando tirar a bola muitas vezes, anda tentando tirar a bola com os olhos. Então o Mikael tem que ficar mais esperto. Em vez de tentar tirar com os olhos, ele tem que estar mais bem colocado na jogada e fazer a defesa. Mas fora isso, foi um jogo, foi uma vitória merecida do Atlético, foi uma vitória justa. Justa por quê? Não houve interferência da arbitragem, não houve interferência extracampo, e merecida porque o Atlético foi a equipe menos pior em campo, então ali mostrou mais qualidade que o Avaí, e 2-1, o Atlético pelo menos vai um pouco que esquecendo esse negócio de ZR, de Série C, de correr risco de cair para a Série C, mas ó, não virou a chave ainda não. O Atlético só pode começar a virar essa chave no próximo jogo, que é o Clássico Atletiba, é o jogo contra a Porcarada. Se o Atlético vencer e convencer, não apenas vencer essa porcarada, porque o Atlético é melhor que eles, só que o Atlético não está mostrando isso dentro do campo. Eles estão jogando mais bola que o Atlético nessa Série B, porque eles são um time de Série B, são um time acostumado à Série B. O time deles, o time da porcarada, é time de tamanho Série B, e o Atlético tem que acordar para isso, o Atlético tem que acordar porque ele está na Série B. A questão da tensão, do nervosismo, ainda não saiu do Atlético, porque o Atlético, e isso se mostra na tabela de classificação. O Atlético, ao mesmo tempo que ele tem o melhor ataque, ele tem uma das piores defesas, se não a pior defesa, porque hoje ele tomou mais um gol. Então o Atlético, se ele não equalizar essa questão de 8,80, e não equalizar essa questão de tensão, de nervosismo, o Atlético vai ser muito prejudicado. Então o próximo jogo, se o Atlético vencer jogando futebol muito melhor do que vem jogando até agora, beleza. A gente pode dizer, ó, o Atlético virou de chave e agora vai partir com tudo para esse G4. Fora isso, se o Atlético vencer sem convencer, vencer no sufoco, a agonia vai continuar. Menos mal, mas se o Atlético vencer. Agora, se o Atlético perder e jogando mal, esqueça. É o Atlético apenas cumprir tabela nessa Série B e jogar para não cair para a Série C. Beleza? Então, por hoje, o que eu tenho falado do jogo entre Avaí e Atlético foi isso. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.